deixar agora a palavra. Deixar então agora a palavra com o Paulo. Paulo, com você. Amém. Ajuste aí. Bom dia. A câmera com você. Bom ver vocês. Bom estar com vocês aqui. Realmente faz falta. Faz falta ver vocês, faz falta presencial com vocês, mas já é uma alegria estar aqui nesse momento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Fernando, a gente tem conversado e Fernando pediu para eu compartilhar. E, na verdade, o que eu tenho para compartilhar com você é algo que tem tomado meu coração. Minha forma de entender o que a gente precisa viver nesse momento. Tá? Eu acho que a história que eu falo, todos estão passando, já é muito tempo de pandemia, já é muito tempo de isolamento. Se vocês têm parentes incrédulos, vocês estão acompanhando como essas pessoas estão mais isoladas ainda, tá? Fazendo só home office, quem não trabalha está em casa direto. Se vocês tiverem a ideia que meu pai é um homem forte, é um homem, mas ele tem andado tão pouco, porque ele não sai de casa, meu sogro também, que agora meu pai está tendo fisioterapia, andando de andador, usando muleta, por não andar, por ter mais de um ano que ele só fica dentro de casa, sai do quarto, vai para a sala, sai da sala, vai para o quarto, e aí vai, de qualquer forma, perdendo os movimentos, né? E uma outra coisa que você vai vendo ao redor é o sofrimento das pessoas, né? Como as pessoas estão emocionalmente abaladas e abatidas. E vivendo isso, vivendo esse momento que todos nós estamos vivendo, eu comecei a ver o nosso papel de igreja no mundo hoje. Tá? Porque tem sido muito fácil, em qualquer situação, até mesmo dentro da igreja, a gente começar a entrar em o governo devia fazer, o governo não devia fazer, a oposição fez, a oposição não fez, eu acho, eu penso. E isso se transformou numa coisa que domina as redes sociais, as conversas na igreja, e as conversas na família. E o que eu tenho visto é a gente se desviar daquilo que a gente pode oferecer hoje. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o que tem tomado meu coração, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Tá? Eu tenho visto pessoas próximas terem Covid, serem internadas, serem entubadas, e eu vou dizer que eu tenho visto essas pessoas serem levantadas por oração, pelo trabalho da igreja de se voltar para orar e jejuar por essas vidas. Todo mundo está acompanhando a quantidade de pessoas que morrem, e você vai vendo próximo, cada vez está mais próximo da gente, mas também lá em Salvador, como nós somos muitos, a gente vai vendo como as situações sérias, tá? Elas estão sendo evitadas, o pior, na oração. Semana passada nós tivemos mais 3 casos graves lá, e que de pessoas jovens, de pessoas novas, um deles tinha sido vacinado e estava de Covid e não sabia, ele estava sem sintomático, tomou a vacina e quase foi entubado. E foi uma situação grave, e que a gente vê que o que mudou aquela história foi a oração da igreja. Foi mobilizar quanto mais gente para orar, para jejuar, para clamar. E isso tem me mostrado qual é o nosso papel hoje nessa sociedade que está doente, e não só doente fisicamente, está doente emocionalmente.
Tem sido muito difícil hoje você não estar em um ambiente familiar ou qualquer outro que as pessoas não estejam fazendo discurso e brigando por causa de política ou uma coisa nova que aconteceu. Eu me lembro que quando saiu a vacina da meningite, muita gente aqui nem tinha nascido, né? Eu estava na escola, saí da escola e tinha uma fila na biblioteca pública que era para tomar vacina da meningite. Eu estava sem pai, sem mãe, sem ninguém. Entrei na fila, tomei a vacina, cheguei em casa e estava vacinado. E minha mãe tomou um susto, é claro, porque a família faz aquela programação de vacinar e tal, tal, tal. Eu saí, tinha uma fila de vacina, entrei e tomei. Hoje, se você falar vacina, aí vem, infelizmente, até entre os irmãos, uma quantidade dizendo que não vai vacinar, e aí dá um discurso porque não vai vacinar. Aí vem os irmãos que vão vacinar e dá um discurso porque vai vacinar. E agora a gente tem um segundo período que a gente acha graça, que são sommelier de vacina. Aí pergunta, qual vacina você vai tomar? Ah, essa dá tal reação, essa não dá. Essas são 2 doses, mas precisa de 3. Então, nós temos hoje... Antigamente, você entrava numa fila, tomava vacina da gripe, você não sabia nem de onde era, nem o que era, nem de nada. Era a vacina da gripe, você tomava. Hoje não, hoje você tem que saber se você vai tomar, porque aquela outra... E a gente está perdendo tempo, gente, nessa discussão. Eu vou ser sincero com vocês. A gente está do lado de pessoas que estão sofrendo. Eu não sei se vocês saem, eu não sei se vocês fazem mercado, vão para a faculdade, vão para o trabalho, eu não sei como. Eu vou dizer que a minha vida, eu vou para a faculdade, eu vou para o mercado, eu vou para a rua, eu encontro pessoas. É claro, eu uso máscara, álcool, tudo, só falta roupa de astronauta. Mas, assim, eu descobri que eu tenho algo que o mundo hoje precisa, que não é só Cristo em mim, é essa esperança que nós temos. Se nós trocarmos o discurso da esperança de Cristo por qualquer outro discurso, a gente não vai levar para o mundo a esperança que está se acabando. Tá? É consolo, é ânimo. As pessoas na rua, ou conhecidos ou desconhecidos. Há pessoas conhecidas ou desconhecidas que dizem, mas dizem abertamente, eu estou mal, eu não estou bem. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de abençoar o caixa do supermercado. Eu não estou falando fazer uma pregação. Eu não estou falando explicar a Bíblia toda. Eu estou falando de você ficar atento àquelas pessoas que estão ao seu redor, ao cara do posto de gasolina, ao colega do trabalho. Tá? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ficar atento e dizer assim, vou orar por você. É uma época que as pessoas estão desconsoladas. E é a época que a gente pode manifestar a presença de Cristo, o consolo de Cristo. Vou dizer uma coisa para vocês, palpavelmente. Às vezes você diz para um caixa de supermercado, oh, Deus abençoe seu dia, e a reação é tão forte que você vê que você falou algo que era muito importante para aquela pessoa. Você vê que você levou esperança para aquela pessoa. Eu tenho me preocupado muito em que a gente não tenha um evangelho de condenação. E hoje em dia, antigamente era condenação de pecados, né? Mas hoje em dia é de posicionamento. Você quer tomar vacina? Tome. Você não quer tomar vacina? Não tome, meu irmão. Entende? Mas uma coisa a gente tem que ter é a nossa fé inabalável. E o que deve permear nossas conversas tem que ser Cristo.
tem que ser Cristo. Sabe, aqui a gente não tem muita noção do que está acontecendo no mundo, porque aqui a gente está muito suprido. Aqui a gente tem encontro virtual. Ah, eu não gosto, eu gosto, mas você tem. Você tem várias ligações para pessoas que você pode fazer, chorar, orar, conversar. E não está assim. Eu não sei se vocês têm noção de como a gente tem sido abençoado como igreja, como povo de Deus. E isso é o que tem me preocupado. A gente agora está no momento de olhar para fora, gente, de socorrer, não é de levar ideias, não é de levar posicionamentos, é de levar Cristo, Cristo em vós. Então é um momento de o quanto você tem de Cristo, você oferecer. Você oferecer em palavra, em oração, em gesto, em cuidado. Eu tenho começado a me preocupar de fazer videochamada pelo WhatsApp, para que a pessoa me veja e eu veja a pessoa. Para que eu possa só perguntar como é que ela está. Eu não sei quantas pessoas elas viram essa semana. Eu não sei o quanto de contato eles tiveram. Hoje eu tenho pessoas que nem ao mercado vão, porque tudo está sendo pedido pela internet. E não sai de casa. E uma pessoa solitária, com os seus próprios pensamentos, a Bíblia não nos dá um final bom. O que a Bíblia fala é que o solitário busca os seus próprios interesses e se insurge, se volta contra a verdadeira sabedoria. O mundo não tem muita perspectiva de relacionamento nessa hora. Não é como a igreja. Não está tendo a oportunidade de agora de manhã estar acordado, vendo amigos, revendo pessoas, ouvindo a palavra de Deus, acalentando o coração com a palavra de Deus. O mundo não tem isso. Vocês já pararam para, no meio dessa pandemia, de serviço, de se oferecer como instrumento de Deus, tá? Em qualquer situação, o tempo que a gente está perdendo com discussões ou políticas, ou científicas, ou seja lá o que for, é o tempo que a gente podia estar ganhando, oferecendo de Cristo. Eu tenho família incrédula de tudo quanto é parte, da parte de Jussara, da minha parte, é um monte de gente. Se a gente for entrar em discussão, a gente vai se distrair muito, muito, porque qualquer coisa que você fale hoje, para uma parte da família, a gente é bolsonarista. Para outra parte da família, a gente é petista. Tá? E não é isso que importa, gente. O que eu quero que eles olhem é Cristo. Eu não quero entrar em discussão de vacina ou em discussão política. Não é por ser isento, é porque meu papel agora nessa vida é levar Cristo. Seja conseguindo pregar a palavra, ou seja abençoando as pessoas. Tá? Então, assim, nós temos pessoas que estão doentes, pessoas que estão emocionalmente abaladas, nós temos todo tipo de coisa. Olha, eu tive que ir no shopping, né? E comprar roupa, casamento e tal, comprar isso, comprar aquilo. Eu não sei como está aqui, mas em Salvador você vai no shopping grande, entra numa loja, só tem uma pessoa. Essa pessoa atende, lhe ajuda a provar roupa, cobra, faz tudo. A quantidade de emprego diminuiu muito. A sobrecarga de trabalho por pessoa aumentou muito. Tá? E essas pessoas elas estão ouvindo muita queixa.
Um cliente que vai numa loja dessa, ele vai e começa a reclamar. É um absurdo você estar aqui só, é um absurdo fazer tudo. É o que as pessoas têm para oferecer. Tá? O que é que eu tenho para oferecer? Eu realmente comecei a abençoar essas pessoas, comecei a dar palavra para essas pessoas, que elas também estão sobrecarregadas. Irmãos, não vou dizer a vocês, eu vou dizer assim, eu pensei em trazer alguns textos sobre esperança. E Colossenses 1 é um texto muito, muito rico. Se você for parar, prestar atenção sobre o que fala da esperança. Mas eu quero lhe convidar a você pegar e ler alguns textos da Bíblia sobre esperança, do Novo Testamento, para você ver como você já está cheio, como você tem esperança. Então, está na hora da gente dividir, socorrer, compartilhar. Está na hora da gente fazer a diferença, da gente ser o quê? Luz e sal nesse mundo. Esse é o momento da gente manifestar Cristo. A preocupação que eu tenho hoje com a igreja, tá? Eu estou tendo com as pessoas, os parentes próximos, e eu comecei a ver as pessoas que estão no mundo. É o momento da gente ver o serviço a Deus, de levar a esperança dele para o mundo. Isso vai ser uma fonte de explicar o evangelho muito maior do que você fazer um estudo bíblico. Você levar consolo, ânimo, oração, palavra de Deus, tá? Isso vai mostrar Cristo. Isso vai trazer. Quantas pessoas estão nos servindo? Tá? Fala muito de médico, fala muito de enfermeiro, mas a gente tem que ver que eu dou o exemplo de supermercado, o supermercado não parou. Aquele pessoal está pegando um ônibus, está pegando o metrô, está o dia inteiro, está se expondo o dia inteiro, está nos servindo o dia inteiro. Tá? E não tem escolha. E o que é que a gente tem para oferecer? A gente oferecer ficar em casa escondido, ficar em casa preocupado com a gente mesmo, ficar em casa discutindo se a vacina, se o governo. O que a gente tem para oferecer, meus irmãos, é não saia de casa, não se exponha. Mas você pode ligar pelo WhatsApp, fazer uma videochamada para amigos, colegas de trabalho, para parentes, pessoas que estão só precisando. Olha, o que a gente tem, pegar um tema bastante delicado. Tá? A minha vida inteira, eu não sei se eu já tinha ouvido falar perto de mim de suicídio. É uma coisa que você sabe que existe, é uma coisa que você sabe que tem, mas é muito longe de você. E não está mais longe da gente. E você sabe que isso é fruto de uma desesperança. Você pode ficar abalado em casa, você pode ficar triste em casa, você pode ficar em pânico em casa. Você tem a oração, a leitura, o discipulador, o líder, a igreja, os amigos da igreja, pessoas para você ligar e orar. Você vai ter isso tudo. O mundo não tem nada, irmãos. E nós somos servos de um Deus que deu o filho dele para salvar essas pessoas. Nós somos o instrumento de Deus hoje para levar esse Jesus ao mundo. Então, não é uma pregação, irmãos. É um convite para que você se transforme praticamente, na prática, de maneira prática, no instrumento que Deus precisa hoje para alcançar o mundo com o Filho dele.
Ao invés de você ficar pensando em você, nas suas ideias, nas suas discussões, tenha uma mente lá do alto e vamos levar essa mente, esse coração ao mundo. Tem muitas formas, muitas formas. Eu dou exemplo de que a gente teve que se afastar de todo mundo, porque um parente que estava com câncer precisava de ajuda e a gente era uma das poucas pessoas que podia acompanhar. Então, já era uma pessoa num estado muito crítico, tá? Então, a gente não parou de ver todo mundo ficar em casa só para entrar em contato com essa parte da família. É um serviço que as pessoas notaram. As pessoas viram que a gente parou a nossa vida, parou tudo, só para estar com eles. Com isso, por exemplo, eu parei de encontrar meu pai. Tá? E foi importantíssimo, porque nesse período minha irmã pegou Covid. Minha irmã mora com meu pai. O que é que eu lhe digo? Eu digo o seguinte: eu fiz videochamada, foi aniversário de meu pai fez 91 anos, eu não pude ir. A gente fez por videochamada, a família toda, cantou parabéns e tudo. Eu fiquei aguardando um período para ir de novo lá. Mas foi importante para aqueles que estavam precisando de apoio, de suporte emocional, de suporte de levar e trazer. Foi importante a gente estar lá à disposição, servindo. Mas foi importante também ficar fazendo chamada. A gente pode fazer muita coisa. A gente pode servir no meio desse caos. Então, ao invés de você olhar que está todo mundo no caos e você também está todo mundo no caos e a gente está no refrigério. A gente está no refrigério de Jesus, a gente está no refrigério da igreja. Ao invés de ficar olhando uma situação mundial e eu estou no meio disso. Gente, se eu fico doente, se eu já tive Covid, tá? Se eu fico doente, se eu não fico doente, eu tenho a paz de estar na mão de Deus. Ele permitiu. Eu não peguei Covid porque é uma doença que está aí, todo mundo pega. Todo mundo pega, um monte de irmão não pegou. Então eu vejo que se eu tive Covid, foi a bênção de Deus na minha vida, é o que Ele tinha para mim. E isso me dá paz. Eu não fico angustiado, eu não fico amargurado. Porque eu tive Covid e ninguém teve. Eu não fico. Eu fico em paz, porque Deus cuida de mim. O tempo inteiro eu tenho que ter essa noção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não está esquecido da gente. Pelo contrário, Deus está lembrando da gente como instrumento dele para levar a presença deles a esse mundo. Amém. Vou dizer a vocês que eu espero que eu compartilhando essa carga que eu tenho no meu coração, leve vocês a pensarem e se entenderem nesse momento difícil, o quanto vocês podem servir ao Senhor, servindo as pessoas que estão ao nosso redor. Tá? Levando isso, levando oração, levando palavra, levando esperança. Amém. Bem, irmãos, estava lembrando aqui um texto, eu estava conversando sobre isso, eu e Paulo, da carta de Paulo aos Efésios. Logo no primeiro capítulo, Paulo faz uma oração
por aqueles irmãos, e ele pede 3 coisas, na verdade, coisas para as quais é necessário que a gente tenha revelação. São coisas que operam espiritualmente, né? Então ele diz, em Efésios 1:17, que ele ora para que Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saber o quê? Qual é a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Então, assim, nós precisamos, esses dias, crescer nessa revelação. Que o Senhor nos ilumine os olhos do coração, que o Senhor nos traga esse entendimento, aprofunde em nós essa compreensão, essa convicção, e saber qual é a esperança do nosso chamamento. Não é uma esperança que está presa a qualquer ação ou qualquer coisa desse mundo, ou de pessoas, ou de políticas, ou de... É uma esperança que está em Cristo, a esperança que ancora a nossa alma para nos conduzir a uma dimensão eterna da vida, e a vivermos essas coisas, e a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, nós estamos, muitas vezes, nesses dias, muito preocupados com segurança, com necessidades, e a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Isso pouco que Paulo tá falando, que o Paulinho está falando. Nós estamos investindo em quê? Temos que investir na nossa esperança, na convicção dessa herança que nós temos, e no poder de Deus. Saber que tudo que nos acontece debaixo da vontade de Deus, e nada do que nos acontece está fora do alcance da graça do Senhor e desse poder do Senhor de operar em nós, nas nossas vidas. Então, amados, assim, precisamos nos fortalecer nisso, crescer nisso. Eu tenho ficado muito preocupado com sido assim o testemunho da igreja nesses dias de crise no nosso país, sabe? Assim, por que é que as pessoas nos aceitam ou nos rejeitam? E qual é o acesso que nós temos a elas? Então, assim, é muito triste quando as pessoas nos aceitam ou nos rejeitam por causa de posições e opiniões que não tem nada a ver com a proclamação do reino de Deus, com o evangelho de Jesus. Não tem nada a ver com isso. Não é que nós não possamos ter posições e entrar em conversas sobre esses temas, mas não é a nossa missão. Não é o nosso centro. A gente tem uma barreira com alguém que nos impede de manifestar essa esperança, de proclamar o reino de Deus, porque criou-se ali uma divergência sobre qualquer outra coisa. Nós precisamos pensar isso. Se nós vamos ser aceitos ou rejeitados, que seja por causa da cruz de Cristo. Por causa da cruz de Cristo. Se o mundo tiver que nos odiar, nos odeie por sermos discípulos de Jesus. Não porque somos de direita, de esquerda, a favor de uma coisa ou outra, porque não é a nossa missão. Não é, mais do que isso, não é a nossa identidade, não é quem nós somos. O pior de tudo é a gente esquecer quem nós somos, como igreja, como filhos de Deus. E aceitarmos que qualquer rotulagem que as pessoas nos deem, ou que nós, por alguma forma, assumamos, se torne mais forte e mais evidente do que Cristo em nós. Eu estou ficando muito preocupado com isso, com a necessidade de um testemunho da igreja esses dias, que tem a ver com o que o Paulinho disse, como cada um de nós nos posicionamos com as pessoas com quem nos relacionamos. Não estou falando de gente fazer uma campanha em rede social, nem nada, dizer pessoas que ser cristão é isso, não é aquilo. Não é isso. Nos nossos relacionamentos, no nosso comportamento, o que nós manifestamos?
quem nós somos e para quem nós somos. Muitos anos eu pensei assim, quem eu sou e para quê? E ultimamente eu tenho entendido que esse para quê em Deus é para quem. Nós somos para as pessoas, nós somos para Deus e somos para as pessoas. O sentido da nossa vida nunca é um projeto, uma missão, uma organização. São sempre as pessoas. Nós somos dados às pessoas, à igreja e às pessoas para proclamar e servir. Senão, amados, nós vamos nos perder e vamos chamar conjuração tudo que esse povo chama conjuração, temer tudo que esse povo teme, como dizia lá Isaías, no meio da crise lá, não chame, não tenha medo do que esse povo tem medo. Santifique a Deus. Ele seja o seu temor e o seu espanto. Enfim, creio que a sua palavra de ânimo para nós não é difícil. É muito mais de nós assim carregarmos essa identidade para onde nós formos e levar isso para as pessoas, porque é o que o mundo mais necessita hoje. A vacina, ou remédio, ou tratamento pode operar para salvar os corpos de alguns e as almas. E as almas. Nós temos no nosso testemunho a única possibilidade das pessoas serem salvas. Não do vírus, mas do pecado. Nós não queremos que as pessoas concordem ou discordem da gente por qualquer coisa. Nós queremos que elas conheçam a Deus e sejam salvas. Podemos ter opiniões? Podemos. Podemos nos posicionar? Podemos. Mas não podemos permitir que isso nos defina diante das pessoas. Não podemos permitir isso. Amém, amados. Nós temos alguns pedidos de oração aqui. A Maiara está pedindo oração aqui pelo pai dela, pelo Marcelo. Ele vai ser submetido a uma outra cirurgia proximamente, no coração. Então, pedido aqui pela saúde dele, por todo o acompanhamento, trabalho dos médicos, enfim. Também temos pedido oração esses dias pelo meu sobrinho Alexandre, filho do Horácio, e pela família do Horácio, né? O Alexandre está internado com Covid, teve toda a situação, os irmãos acompanharam, né? Desde lá, uns meses atrás, o Horácio teve um infarto, depois a Sumire, a esposa dele, contraiu Covid, ficou muitos dias no hospital, em UTI, graças a Deus não chegou a ser entubada, e ainda está em recuperação, está em casa, mas ele está em recuperação, de alguma forma. E o Alexandre contraiu o Covid, estava bem, piorou um pouco, e os médicos optaram pela internação. Está melhorando, graças a Deus, mas estamos pedindo oração por ele, pelo Horácio, pela família. Tem passado um período bem difícil. O Horácio está sentindo bastante aí todo o peso, né, dessa jornada aí que ficou complicada para ele. Alguém está perguntando aqui pelo Carlsberg. O Carlsberg já teve alta, está em casa. Tá, graças a Deus, curado. Diz o Paulinho, nós estamos vencendo esse negócio. A pessoa vai para o hospital, a gente interna ele na lista de oração. E só dá alta da lista de oração depois que está 100%, né? E graças a Deus estamos aí com essas lutas, mas vendo o poder de Deus agir. E também a Priscila, vi um pedido de oração da Priscila, do Marquinhos, sobre a família dela também, vários parentes com Covid. E também pedir aos irmãos que se lembrem de orar pelo casamento do Kim e da Essinelli, né? Pelo compromisso do Davi e Marina,
pela mudança da família do Luciano e da Lília. Ainda temos na lista de oração, ainda não demos alta para a Lucita, ela ainda está na lista, estamos orando por ela. Ela deve marcar uma cirurgia em breve, a sequência do tratamento que ela está fazendo. Então, vamos continuar mobilizados em oração pela Lucita. Não sei se tem mais alguma. Paulinho, estou pedindo aqui os textos que você compartilhou. Você citou Colossenses, que é a referência 1:27, mas 1:27. De 1 a 6, está falando também de essa oração e de entender a esperança que temos. Colossenses Eu falei 1, de 1 a 6, não é isso? de 1 a 6, Isso. Colossenses 1:27, e Provérbios eu vou procurar e digo. Tá. Aquele o solitário. Sim. Que o solitário busca um. Sim. Também a Ângela está lembrando aqui da notícia sobre 2 batismos, né, esses dias agora, fim de semana passado, do Estevão e do Otávio. O Estevão, filho do Davi Tayana, e o Otávio, filho do Miqueias e Lorena. E, graças a Deus, 2 jovens aí definidos e batizados no Senhor. E na lista de oração ainda o Silas, meu cunhado, né? Ele continua na sequência do tratamento, está caminhando com momentos aí, um processo, né? Às vezes a imunidade sobe, a imunidade desce, mas graças a Deus ele está conseguindo caminhar no tratamento. Então, orar para que o Senhor complete aí esse processo todo de cura na vida do Silas. E, amados, assim, para encerrar aqui o nosso encontro, depois de orarmos, eu vou tentar compartilhar o vídeo aqui. Eu vou tentar, porque a pebice aqui, em termos de informática, é grande. O pessoal usa iMac, aí não sei o quê, eu tenho o iPeba, mas não é culpa do equipamento. A limitação não é essa. Mas, então, depois que orarmos aqui, eu vou tentar compartilhar esse vídeo para deixar aí no último cântico com os irmãos. Tá bem? Muito obrigado, Senhor, por esse encontro, por essa palavra, que o Senhor nos traga esse ânimo, essa disposição de sermos sal e luz, nos lembrarmos que temos algo muito precioso, que as pessoas necessitam mais do que qualquer tratamento ou vacina. Nós temos uma mensagem de esperança, de salvação, eternas. Que nós nunca nos esqueçamos disso, não nos deixemos em nenhum momento abater pelas dificuldades que todos estamos passando e vivendo, mas que Cristo em nós, de fato, Senhor, possa aparecer para as pessoas e elas encontrem essa salvação, esse reino eterno, Pai. E também que para nós mesmos, Senhor, possamos ser consolados no nosso espírito, na nossa alma, por essa certeza, essa convicção, ó Deus, para que o Senhor cumpra todos os teus propósitos nas nossas vidas, nas vidas das pessoas à nossa volta também, Pai. Nós oramos, te pedimos, agradecemos também, Deus, quer orar, interceder por essas pessoas enfermas, por mencionadas aqui, que a tua graça, Senhor, o teu poder se manifeste na vida de todos, dos seus familiares, também orar pelo casamento do Kim e da Sinelli, que a tua graça, a tua bênção, Senhor, seja sobre eles, sobre as famílias, sobre a igreja aqui, a igreja em Salvador, Senhor, para que o teu propósito seja sempre alcançado. Também peço pelo Davi e a Marina, que o Senhor os acompanhe nesse período agora, nessa caminhada, para que eles formem convicções, eles tenham certezas no Senhor sobre a escolha que eles estão fazendo e que possa abençoar toda essa caminhada. Também pela família do Luciano e da Lília e dos meninos,
nesse processo. Agradecemos, Senhor, a bênção na vida do Luciano, na vida profissional dele, o reconhecimento, o suprimento que o Senhor tem trazido, e que ele e Lília possam continuar formando os filhos, continuar a caminhada com o Senhor, onde quer que o Senhor os conduza nesse tempo, Pai. Que a tua graça, Senhor, seja com a vida de todos nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ver aqui. Eu vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. Aí. Ai, Jesus. É por aí, né? Já vai isso aqui, gente. Nada disso. É o de cima, de baixo, é o de baixo, né? Que eu tinha te falado. Esse aqui, Você tinha né? falado de cima. Hã? É esse Você aqui? tinha falado esse. Volta aqui e compartilha a tela. Cadê? Volta aí. Estão ouvindo? Não? Está ouvindo, mas não está vendo. Você tem que, no compartilhar, você tem que ir na... Oceans deep, my faith will stand. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. Acho que não funcionou aqui. Não estão vendo não, né? Não tem como mandar para o Maurício, né? Oi? Mandar para o Maurício. Não deu certo, não. Talvez tenha que compartilhar a tela, não, Fernando? É o que eu estou tentando. Já fiquei várias vezes lá. E é porque tem algum problema de configuração que ele está pedindo para assumir algumas preferências de sistema, não sei o quê, e não tá aceitando aqui. Tem algum problema. Aqui, ó, permitir que o Zoom compartilhe e tal, mas ele não está abrindo. Aí, procura aí Hã? dentro. Fotos, câmera. Vai em câmera. Não é câmera, não. Fotos. Não é isso. Tá vendo? Fotos porque vai estar lá dentro a filmagem, não? Mas não é de lá que eu estou pegando. Não é aqui. Não é aqui. É o de cima, né? Bom, infelizmente não consegui aqui. Depois eu tento mandar para vocês. Bom, fique com Deus, amados. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe, amados. Tchau, Deus gente. abençoe. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Semana abençoada. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom domingo para todos. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Eu sou a Helena e estou dizendo tchau. Ah lá, Helena, a Helena não entendeu, não. Amor. É tchau. Olha lá, Helena, olha lá, ó, dá tchau, ó. Tchau. Olha, Helena. Eu sou a Helena, não sou o Lucas. Tchau. Dá tchau. Eu Dá tchau sou a assim, Helena, ó. Helena. Ó, ó o tio Júnior aqui, ó. Tchau. Tá vendo? Tchau. Tchau, Helena. Dona Elisa. Helena. Ó, Olha lá, Annelise. olha o Elias ali. A Júlia. Deixa eu dar uma tchau. Tchau. Mão dela. Olha o Pablo ali. O Pablo tá bem longe da gente. Ó. Tá distante. O Pablo deve estar uns 50 metros da gente. Tudo bem? Tudo jóia. Vocês estão bem aí? Ah, tudo bem. Falou que vocês moram aqui do ladinho, né? É, se precisar de... Dá até para levar o caldinho, dá até para levar o caldinho a pé, Will. Dá. Se precisar de sal para fazer o caldo, a gente tem aqui, tá? Tá bom. A gente tá de férias de caldo. Então, tá bom. Mexendo com obra não dá, não. Tá certo. A segunda mascotinha aí. Já tá vindo a terceira. Ou terceiro. Terceira. É uma menina. A menina. São 3 meninos, então? 2 meninas e um menino. Ah, com menino, né? O segundo foi o mascotinho. É. Piazinho. Mariana, né, filho? E o Dena tá achando que é o Adão de Águas Claras, só pode. É, Abraão. Se precisar de alguma coisa, estamos à disposição, viu? Estamos aqui do lado. Tá bom, irmão. Te agradeço, viu? Beijo, gente. Deus abençoe. Beijo, tchau. Um abraço para vocês.